Let us pray. Oremos. Lord Jesus, add to these few words tonight that's been spoken in days gone by the great Apostle Paul. Senhor Jesus, acrescente nestas poucas palavras, nesta noite, que foram ditas em dias passados pelo grande apóstolo Paulo, that we might prosper by hearing them tonight and applying them to our lives. para que possamos prosperar ao ouvi-las nesta noite, ao aplicá-las em nossas vidas, That we might be the handiwork of God, made in the fashion in which He has chosen for us to be in. para que possamos ser a obra de Deus, feita da maneira que Ele escolheu para que fôssemos. For we ask it in Jesus' name, amen. Pois pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive. Por isso, viveremos também eternamente. A leitura está em Gênesis 22, onde foi anunciado, somente do versículo 15 ao 18. E vai cantar um quarteto. O hino é O Pão da Vida. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Nós agradecemos a Deus, ao Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui neste lugar para ouvirmos a Tua palavra através de louvores, de hinos, através das orações, através da presença de cada um, pela emissora, rádio daqui, pela internet, e todos compondo assim uma grande igreja em torno de Abraão, porquanto somos filhos de Abraão. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, ó Pai, e sustenta-nos com a cura divina, com o brado dos heróis da fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Vamos ouvir o quarteto. Salvador,
satisfazendo-lhe a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Deus abençoe. Amém. Hino tradicional, antigo, que a gente canta desde criança. São hinos escritos em tribulações, não para comércio, não foram escritos para comércio. Graças a Deus, porque temos esses hinos. Num time de futebol, numa seleção, destaca-se nomes e as pessoas, os torcedores e a nação, ventilam diariamente nomes de jogadores, daqueles mais eficientes, principalmente. E Deus tem um time aqui na terra que é invicto. E nesse time, o principal no Velho Testamento é Abraão. Ele é o exemplo da fé, é o pai da fé. É muito importante isso, saber que tem um pai que é o tipo perfeito da fé perfeita, que viveu uma vida e teve experiências acima do natural, além do natural. Experiências com o próprio Deus. Porque Elohim ocupou o tempo, separou um tempo para tratar com Abraão. Começando pela sua separação. E às vezes se pensa que Abraão era um grande homem, porque Deus se engraçou dele com ele. Mas o profeta diz: Abraão foi apenas um homem comum. Não tinha nada de especial. Era como eu, como nós. Ele não tinha nada de especial. Deus não chegou a chamar-lhe, quanto ao que temos em registro, até completar 75 anos. Sua esposa, que era sua meio-irmã,
com 65 anos. Nessa ocasião, eles provavelmente já estavam juntos desde que eram bem jovens. E ela era estéril, infértil, não tinha filhos. Deus chamou para uma separação completa, para separar-se do resto do mundo e de todo o seu povo e de todos os seus parentes. Havia algo especial para ele fazer. Agora, ele tinha que fazer por quem? Por ele próprio? Pela sua esposa? E mais por ninguém, porque não tinha filhos. Mas, na verdade, ele tinha que fazer, como fez, páginas da Bíblia Sagrada, páginas do livro. Como se pode pensar? É um propósito de Deus. Ele achou graça naquele homem, o qual ele conhecia desde antes da fundação do mundo. E isto traz convicção, isso traz prazer, isso traz confiança, porque nós não podemos entender da forma diferente, ou de forma diferente, de que, a exemplo de Abraão, nós também fomos chamados para uma separação total. Se estamos enredados, a culpa é nossa, a culpa é minha, porque o enredo nos rodeia de perto. Hebreus 12, verso 1. E Deus, sabendo melhor do que Abraão, do que nós, ele sabia que se ele ficasse com sua parentela, ele não exerceria a fé que exerceu. É importante isso. Nunca é demais, nunca é super enfatizado o quadro desse homem. Nunca. É preciso raciocinar isto por causa própria, no egoísmo. Raciocinar por causa própria, por sua própria causa. Nós não vamos pensar que Abraão não enfrentou contradições na sua vida. Para começar, até então, ter uma mulher estéril fazia grande parte da sua infortúnia. Da sua infelicidade de não ter filhos. Porquanto, naquele tempo,
Isso era de fato um opróbrio, não ter filhos. Opróbrio é vergonha, é faltar alguém que continuasse no lugar dele. Ele viveu dramas. Eu não vou deixar ninguém nessa terra. Você pode se colocar no lugar dele? E como você analisaria a sua própria vida? Praticamente só e sua esposa, num deserto daquele, habitando em tendas. Não vou deixar nenhuma semente. Sara arranjou um jeito próprio dela e trouxe um selvagem que mais tarde teria que sair da sua companhia, como saiu. Ele precisava de uma semente com Sara. E aquilo se foi. Foi passando, foram passando anos, não se sabe o quanto ele chorou, o quanto ele orou, o quanto ela orou, o quanto ela chorou. Porque, na verdade, o filho da escrava não preencheu a lacuna. Não preenche. Não preencheu e não preenche. E quando Deus espera você fazer algo especial, Ele exige uma separação completa de qualquer dúvida. E foi o que Ele esperou de Abraão. Ele não faria tal promessa a Abraão, a menos que ele tivesse certeza, como teve, de que Abraão exerceria fé para aquilo. Não. Ele fez uma promessa cá entre nós, como humanos, com a licença dele. Uma promessa absurda. Absurda não para Deus, mas para um velho que estava com a velha. Você vai crescendo na fé. Preste bem atenção, você cresce na fé. Ouvindo a respeito de fé. Mas acontece que nós somos sobressaltados constantemente com mensagens que neutralizam a fé. Ah, se a gente pudesse selecionar tudo que vem nos nossos ouvidos e tirar proveito de tudo que a gente escutasse, pudesse tirar proveito de tudo, as doenças ficariam pequenas
diminutas, as doenças, os problemas naturais seriam encarados com a maior calma, como Abraão enfrentou, sendo um homem comum, sendo um homem que não tinha nada de especial. Você tem que chegar à obediência completa. É o exemplo que Ele nos dá. E tem uma coisa, você tem que obedecer o que Ele diz, a menos que Ele não tenha te falado. Há pessoas que podem ouvir, mas depois procedem como quem nunca ouviu uma promessa. A promessa é nossa. Quer saber de uma coisa? Maior do que aquela de Abraão. A promessa está dizendo assim: mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e subiremos. O irmão Brana foi além da cortina do templo. E de lá, subindo, ele olhava e via seu corpo recostado na cama, cá embaixo. Adentrou a sexta dimensão. Ele esteve lá. Ele soube contar como que era lá, ou como que é. Ele encontrou pessoas lá que ele nunca pensaria em encontrar. Inclusive, uma velhinha, ou várias velhinhas, que ele conduziu a Cristo aqui, estavam lá como jovens, novas, bonitas, que não tinham o que fazer para serem o que elas eram, o que elas são. Em contraposição, ele foi na região dos perdidos, bem antes disso. E sempre, o que alerta é a mulher. E ele viu aquelas mulheres com unhas crescidas, pintadas, e por certo, sobrancelhas aparadas, feitas propriamente para ficar sensual. Ele viu o tipo de homens. Ele disse assim, olha, eu chamei por Deus, não tinha Deus lá. Chamei por meu pai, não tinha pai lá. Não tinha minha mãe. Que desespero terrível. Quando ele voltou, ele disse, se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas essas 1000 vidas para impedir as pessoas de irem para lá.
mas em compensação, Ele daria 1000 vidas ou mais para irem lá para a sexta dimensão. Isso é o importante da coisa. Para tanto, existe uma semente em nós. Existe uma semente em você. Você é uma semente que uma vez plantada, nasce, vai nascer uma cidadã do reino dos céus, um cidadão do reino dos céus. Você tem que chegar para isso à obediência completa, a obedecer o que Ele diz. Deus exige que você obedeça. Não é o pastor, não é o diácono. Deus exige que você obedeça. Que coisa! Você não pode fazer isso de forma diferente. Você tem que ler 1 Pedro capítulo 3 e saber o que significa filha de Sara. Você sabe, o mundo está girando em torno de mulheres. O mundo está girando em torno de crianças. Isaías capítulo 3. Que andam cascavelando, e elas não podem perceber isso. Elas não sabem nem o que é isso, estando ouvindo cascavelar. E agora, Ele sempre dá um exemplo, e esse foi o seu exemplo, de uma completa separação de toda a sua família. De todos os seus parentes, e assim por diante, para andar com uma vida separada a Deus. Não pense que esse céu de glória é tão fácil. Irmão Brana, aliás, Jesus disse que isso é tomado à espada. A espada é a palavra. Isso é tomado à espada, à custa de espada. O reino. Não, é de graça. A graça é favor imerecido. Está tudo bem, é de graça. Ela te convida, ela te alista, ela te põe em forma para obedecer. Para formar uma ordem de conduta de vida, não tendo seus corações presos em nada aqui nessa terra, tendo tristeza. Se isso chega às suas mãos, um coração
que habita, é habitado pelo Espírito Santo, que é semente de Deus, sofre quando as coisas chegam para ele. Ele passa a viver uma vida que ele nunca pensou em vivê-la. Os anos passaram. Nada aconteceu. Irmão Brandes, os anos passaram. Nada aconteceu. Tem 56 anos. Eu estou pregando que ele está vindo. Nada aconteceu? Aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa que diz, que adverte, que estamos no fim. Eu disse lá na Praça da Sé, em São Paulo, eu li, placa no tripé: não entre aqui de mini saia na igreja católica. Não entre aqui. Elas não estavam usando shorts ainda. De mini saia. Puseram lá na porta, assim, ó. Eu vi com meus olhos. Sei também que o Congresso Nacional proibiu funcionárias de irem trabalhar de mini saia. Ora, quantos anos tem passado isso? Como ficou tudo diferente. Agora, se elas não forem desse jeito, elas não podem lecionar, elas não podem trabalhar, não podem estudar, não podem fazer nada. Está diferente. E interessante, veja só, como que a certeza de raiz, certeza de vida, certeza de semente, operou naqueles corações, que eles desejaram viver nesta hora, e nós estamos vivendo. Eles desejaram, o profeta diz isto, os profetas, os patriarcas, desejaram viver esta hora. Mas espera aí. Você, Abraão, desejar viver uma hora, um tempo que sua mulher vai encher os dedos de ouro, de anel, não contenta só com a aliança, tem que botar uma outra junta. Você desejou a viver numa hora em que você tem que virar o rosto a todo instante? Quando vai passando ali pela rua, ou entra num ambiente para comer ou qualquer coisa viajando, você desejou isto?
É, sim, eles desejaram. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Os apóstolos desejaram. O que é que Paulo teria que escrever numa hora como a nossa? Será que ele ia mudar as suas cartas? Em relação aos homens, em relação aos maridos, em relação às esposas, os filhos, ele ia mudar? Irmão Brana sofreu demais. Sofreu demais. Porque ver causa sofrimento. Você vê filho caminhando para a perdição, vê uma filha caminhando para a grande tribulação, vê uma esposa que não enxerga nada ao longe, ver um marido que também não enxerga nada ao longe, não olha e não vê. O que é isso? Tem resposta para tudo. É o mundo da política. Numa entrevista de políticos, eles têm saída para tudo. Eles têm resposta para tudo. Parece que já sabia de cor. Parece que já havia decorado. Os anos passaram. Nada aconteceu. Mas ia acontecer. Como aconteceu. Como foi prometido. Os anos têm passado, nada tem acontecido. Não, os dias de Noé estão aí, construindo cada vez mais, crise, construções, acabamentos, carros novos, bonitos, beleza. E diz o profeta que uma menina dessa de escola ganharia longe da Miss Beleza de algum tempo atrás. A beleza é um juízo. A beleza é atrativa. E como cobra, gosta de atrair. Para se alimentar. Para sobreviver. Ela tem a força da atração. Não desanimou. Abraão ficou firme. Não teve um momento de dizer: meu Deus, eu perdi o juízo. Será que foi ele mesmo que me falou isto? Que estou esperando? O que é que você está esperando? Abraão, estou esperando um filho. O que é a igreja que você está esperando? Não é o filho também?
Seu nome é Jesus. Fala, Jesus. Jesus. Fala, Jesus. Aleluia. Irmão Branham não foi levado lá só uma vez, não. Como Paulo também. Ele conviveu com aquilo. Ele saía, se isolava, porque tinha encontro marcado. Ele tinha encontros com anjos, encontro com Deus, encontro com Jesus. Aí eu volto, Abraão, o que você está esperando? Com um porretinho na mão já. Sara com essa bengalinha. Que ridículo! Estamos esperando o filho. O que é que você está esperando? É um anel de grau no dedo. Tudo bem. Segue em frente. Não desanimou. Não desanimou. Um homem desanimado é uma tristeza. Você vê uma pessoa desanimada dentro de casa, é um sacrifício muito grande. Mas ele estava sentado lá fora às vezes, e Sara pensava assim, o que é que meu velho está fazendo? Legal, lá ele estava passando a mão na barba de honra. E aí, Abraão, meu senhor, Sara, está tão aprazível a brisa, e eu já estou brincando com o nosso filho na mente aqui. Eu estou sonhando acordado. Já estou brincando com ele. Eu estou sonhando acordado. E ela então daria um sorrisozinho assim, bem carinhoso. Ele nunca duvidou das promessas de Deus por incredulidade. São Paulo afirma isso. Mas foi fortificado dando louvor a Deus. Caducando com o menino antes dele mesmo ter uma chance de ter um filho. Só com a promessa. Você vai ter um filho com Sara. Você vai ser transformada. Você vai ser transformado. E vai subir no arrebatamento da glória a Deus. Aleluia!
Jesus, ajuda nós. Ajuda, Jesus. A hora é para não duvidar. Não podemos duvidar. É preciso despertar. Desperta-te, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Existe uma fonte geradora de fé, é o Espírito Santo. Essa é a fonte geradora de fé, que não falha em momento algum, sempre mantendo a luz da glória da Shekinah acesa diuturnamente. Há uma luz dentro de você. Há um corpo dentro de você que é uma luz. É uma luz. Por isso, não deixa você Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Você não nasceu para esse mundo. Você não nasceu para um homem. Você não nasceu para uma mulher. Você nasceu para Deus. Deus, tudo que é seu. Por isso os dois se tornam um. Aleluia. Deus vivo. Ano após ano. Ano após ano. Ano após ano. Enquanto houver ano e tiver fôlego aqui, estarei aqui, gritando: não desanime, não desanime, ser forte e corajosa, ser forte e corajoso, como fui com Moisés, serei contigo. Como fui com Moisés, serei contigo. Como fui com Sara, serei contigo. Como fui com Abraão, serei contigo. O filho está quase para nascer, para brotar nas nuvens. A promessa não foi minha, a promessa não é do irmão Brana, a promessa não é de Paulo, a promessa é de Elohim. Elohim, o mesmo que falou com Abraão lá prometendo o filho, é o mesmo. É o mesmo que pegou o irmão Brana e disse: vem cá. Ele disse para João: suba cá. Ele gosta de levar lá em cima. Suba cá. Suba, suba. Suba cá. Aleluia, aleluia. Oh Deus, como pode acontecer isto? De tanta grandeza para ser vista, e você voltar flutuando, tirando toda a dívida, esquecendo toda a dívida, esquecendo o que tem por receber, esquecendo toda a mágoa
Que mágoa Abraão tinha? Que mágoa Sara tinha? Ele não tinha mágoa de Ló, ele demonstrou isso. Quando Ló foi preso, acorrentado, sua mulher seria violentada, suas filhas. Abraão provou que não tinha mágoa, não tinha raiz de amargura. Ajuntou os seus homens com aqueles facões oxidados, velhos, e foi lá no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, e libertou ao Ló. Eu sempre digo, Ló era para ter voltado a hora que foi libertado. Meu tio, deixa eu ficar de volta. Eu não vou mais para Sodoma. Mas ele voltou. Vai, teimoso. Vai, teimosa. Vai. Ele te liberta, você volta. Ele te liberta, você volta. Quantas libertações num culto deste. Quantas curas. Sai lá fora e duvida. Ano após ano. À medida que passavam, sem dúvida que muitos críticos vinham e diziam: Abraão, pai das nações, quantos filhos você tem agora? A inferência? É a inferência, sim. A profética. Abraão, pai das nações. Cadê? Onde é que ele está? Isso não o fez duvidar. Nada. Tudo que contradiz, tudo que decepciona, tudo que manda desanimar, não faz diferença para a noiva de Jesus Cristo. Nada fez diferença para aquela prima órfã. Nada fez diferença. Nada faz diferença para você. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Jesus. Jesus, e dá glória a Deus. Dá glória ao Senhor. Dá glória a Jesus. Aleluia. 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 Jesus. Jesus.